que nos escutam, né? Quando nós olhamos para esse quadro, nós temos que reconhecer primeiro o que era o terreno das possibilidades, né? A proposta brasileira era uma proposta que faz parte de um processo de evolução. A proposta da Rússia de sexta-feira era uma evolução em relação a esse processo, foi vetada. A proposta brasileira avançou em relação a essa proposta russa, com uma proeminência muito eficiente da diplomacia brasileira, isso precisa ser reconhecido. Essa proposta, porém, brasileira, ela esbarrava, vamos dizer desta forma, não é? Em algo falando na linguagem nossa, do Brasil, né? Em uma cláusula pétrea, uma espécie de cláusula pétrea das relações entre Estados Unidos e Israel, que estão postas desde 1947, quando da criação do Estado de Israel. Israel tem direito à autodefesa. Os Estados Unidos veem assim. A proposta brasileira não podia avançar até esse ponto de expressar especificamente isso, porque perderia o apoio da Rússia, e olha que coisa, perderia o apoio desses 12 países. É a primeira vez que nós temos 12 votos favoráveis. Então, há uma reação no mundo que diz, olha, direito de autodefesa, mas não nesses termos. É aí que entra os Estados Unidos. O discurso de Joe Biden em Tel Aviv reafirma esses mesmos pontos. O discurso de Joe Biden era o esperado, era o previsível, com algumas nuances, é verdade. Ele, por exemplo, avança em um território mais forte, que é o território político. A gente precisa sempre entender que a etapa principal da viagem de Joe Biden não era Tel Aviv, era Amman. Foi isto que o ataque ao hospital, brutal ataque ao hospital, encerrou, terminou. Quando nós olhamos para esse quadro, nós entendemos a negativa dos Estados Unidos de apoiar a proposta brasileira, que tinha sido arduamente costurada, com o apoio da diplomacia chinesa, inclusive com a própria diplomacia americana. Os Estados Unidos foram até onde eles poderiam ir. A partir daí, há impactos internos muito sensíveis nos Estados Unidos. É um processo. Provavelmente nós teremos mais uma tentativa de resolução, tentando encontrar a linguagem diplomática adequada para alguma ordem de cessar fogo, para estabelecer algum corredor humanitário e, principalmente, tratar a questão dos reféns, que é absolutamente sensível Agora, nesse contexto. professor, como o senhor menciona bem, o estágio mais relevante da viagem do Biden era a passagem dele pela Jordânia, encontraria ali com Sim. líderes árabes, com o chefe da autoridade palestina. Isso foi cancelado em função do ataque ao hospital. Agora, o secretário Blinken, que é o braço diplomático ali do governo americano, ele está na região há alguns dias. Ele ouviu Netanyahu um par de vezes, ele foi se encontrar com os aliados dos Estados Unidos no mundo árabe, portanto, ele tem uma visão de conjunto muito boa a essa altura. E o Biden, evidentemente, está informado sobre isso. O que eu queria lhe perguntar é, diante desse contexto em que os Estados Unidos dão mais um sinal de apoio irrestrito a Israel e tal, qual é o preço que o Biden pode pagar, o preço político, o senhor fala sobre o reflexo interno desse movimento, o reflexo dentro dos Estados Unidos, qual o preço político que ele pode pagar se ele não utilizar este apoio a Israel, se ele não conseguir, em contrapartida, alguma concessão humanitária da parte do Netanyahu? Que prejuízos ele pode sofrer? E, Josias, você tocou no ponto central, né? Os Estados Unidos foram até onde era possível irem, principalmente do ponto de vista militar. Nós precisamos sempre entender que apoio se traduz em duas realidades. A visita de Biden tem dois ângulos. O primeiro ângulo é garantir a Israel um apoio incondicional, irrestrito dos Estados Unidos, e isso tem tudo a ver com a vontade do povo americano. Isso é inconteste. Né? O presidente Biden, no discurso, fez uma aproximação entre o que aconteceu no 11 de setembro, porque ele estava falando com a bandeirinha do Partido Democrata na mão. Isso é um discurso eleitoral muito eficiente. Isso é realidade. A posição militar americana é inconteste. Ele colocou lá um porta-aviões, que na verdade é uma esquadra, o Gerald Ford,
está encaminhando um segundo porta-aviões. Em outras palavras, ele está dizendo a todos: o poder americano militar incomensurável está do lado de Israel. Isto é uma realidade. A outra realidade é a política. A realidade política, como sempre nós sabemos, a guerra nada mais é do que a política sob outras formas. Blinken representa exatamente isso, Josias. De alguma forma, Blinken está tentando uma saída política. Esta saída foi inviabilizada pelo ataque ao hospital. Vamos falar português claro. O ataque ao hospital provocou grande regozijo nos radicais dos dois lados. A saída política foi adiada. O encontro em Amman não era só um encontro com o rei Abdullah II da Jordânia. Estaria Al-Sisi direto com Biden para se comprometer e principalmente Mahmoud Abbas. Era um jeito de dar uma injeção de ânimo na Fatah, era um jeito de emprestar solidariedade política à Fatah, esvaziando, drenando a solidariedade política no mundo árabe ao Hamas e ao Hezbollah. Foi isto que o foguete acabou no hospital. O foguete que destruiu, ceifou 500 vidas, tinha um fim político. Esse fim político foi alcançado. A tua pergunta é excelente porque ela cabe no seguinte sentido: Biden conseguirá explicar esta mudança para o povo americano? Ele vai conseguir perguntar lá para o sujeito que mora lá no Oregon o que é que ele precisa fazer? Isso é difícil. Há outros condicionantes nesse processo que Biden está limitado. Eu chamo a atenção que o discurso de Biden foi eficiente do ponto de vista diplomático. A linguagem do discurso foi eficiente. Biden é muito hábil nesse processo. Convém nunca esquecermos que Biden, durante quase 30 anos, foi proeminente figura da poderosa Comissão de Relações Exteriores do Senado americano. Ele conhece muito bem essa realidade. Ele foi até onde era possível ir. Por isso mesmo, fez um aceno de ajuda financeira, os famosos 100 milhões de dólares. Isso não é nada, mas representa o aceno. O ato é fundamental. Você tem toda a razão. Eu não sei o quanto serão os danos eleitorais a Biden de uma visita que não alcançou seu objetivo final. Agora, professora, a gente está falando de danos eleitorais enquanto mortes estão acontecendo, né? De uma maneira dramática, as pessoas sem água, sem comida, e como a gente acabou de trazer a informação, o ministro egípcio, ele dizendo que não tem a menor condição de abrir neste momento essa fuga. Esse veto dos Estados Unidos, e é importante dizer isso, esse veto aconteceu só dos Estados Unidos, né? Essa proposta do Brasil, essa resolução brasileira que foi apresentada hoje, ela teve o apoio de todos os países. E os países que têm acesso ao veto, né, ficaram ao lado, como Reino Unido, Rússia, China e França. Foram 12 países que votaram a favor, inclusive China e França. A Rússia e o Reino Unido se abstiveram, né? E somente os Estados Unidos vetaram. Esse veto dos Estados Unidos é um recado que diz o seguinte: segue guerra, segue atacando. É isso, professor? Porque ao mesmo tempo que ele fala no discurso ao lado de Netanyahu, de que a prioridade são os reféns e que a prioridade é levar ajuda humanitária, ele diz no Conselho de Segurança, segue guerra. Fabíola, você está colocando o drama central de todo político, né? Uma coisa é, a minha tia-avó resumia isso do seguinte jeito: faço o que eu falo e não o que eu faço. É exatamente isso, né? Você está cobrando uma coerência no posicionamento político que seja semelhante à das ações. Este é o ponto mais sensível, Fabíola. Há limites, principalmente do ponto de vista militar, para os Estados Unidos abandonarem as suas posições tradicionais em relação a Israel. Vamos falar assim de uma forma bem clara: o mundo não é mais unipolar. Os Estados Unidos não têm mais a hegemonia que tinham há 5, 6, 8 anos atrás. O mundo é multipolar e não é só mais multipolar do ponto de vista de que apareceu um desafiante direto à hegemonia americana, que é a China. O mundo é multipolar. A reunião do G20 e a reunião dos BRICS mostrou isso de forma clara.
na reunião do G20, 2 países assumiram a responsabilidade de efetivar o comunicado final. Brasil e Indonésia, Fabio. Olha que mudança no quadro. Hoje, a proposta brasileira ganha 12 votos. Nós temos um quadro novo. Os Estados Unidos estão... Paul Krugman escreveu um artigo muito interessante no New York Times de ontem. Paul Krugman, prêmio Nobel de Economia, dizendo: nós estamos vendo a operação do declínio da hegemonia americana. É disso que nós estamos falando. Biden tem a dura tarefa de conter esse declínio. Ao conter esse declínio, ele não consegue conciliar discurso e ação. Você tem toda a razão na tua cobrança. Essa cobrança, de alguma forma, ela é a raiz efetiva da eficiência do estadista. Isso são poucos que conseguem. Vai lá, Thales. Você ia fazer uma pergunta ao professor, Thales? Tá desligado o seu som, Thales. Vê se é aí ou aqui. Não, é aí. Aí, agora foi, Aí. agora foi. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Professor, o senhor vê possibilidade de se conseguir a liberação dos reféns sem uma pausa no conflito? Impossível. Thales, você tem toda a razão. Como é que você vai... desde a proposta russa, as duas coisas são concomitantes. Né? A proposta russa era sensível porque ela dizia: para os bombardeios, cessa o bombardeio, com toda a tragédia que tinha, antecipando essa possibilidade, cessa o bombardeio e, em consequência, a liberação dos civis e a abertura dos corredores humanitários. A abertura dos corredores humanitários é necessário uma cautela grande, porque quando nós falamos de corredor humanitário, em Rafah, abrir o corredor humanitário em Rafah, o Egito deixou claro isso. O ônibus com os brasileiros e com os americanos passam na fronteira de Rafah para o Egito. Porém, os ônibus voltam acompanhados. Eles voltam acompanhados de caminhões, principalmente com remédios. É aí que Israel vetou. Foi esse o ponto. Se a gente não olhar para essa situação que Israel vetou, porque Israel quer imaginar exatamente uma política de força. Agora vocês vão ceder e vão me devolver os reféns, porque eu vou deixar vocês passando fome. Essa realidade, que é uma política de força, uma política militar, essa realidade, ela provoca as cenas que nós estamos vendo. A Fabíola tem toda a razão. Isso representa a vida. São 2 milhões de pessoas cujo trigo nas padarias termina no fim dessa semana. Desculpa, gente, nós estamos na quarta-feira, no trigo nas padarias. Vão comer o quê? Não tem água. A água é das coisas mais dramáticas. Quando a gente recebe as imagens, assim, é até algo que a gente fica aqui pensando até que ponto, né? Porque é importante a gente falar isso ao mundo, mas as pessoas estão sem água, ficar sem água nenhuma. É algo extremamente grave, né? Então esse discurso dele e a ONU, na ONU, acaba tendo esse veto, quer dizer, não vai ter essa pausa humanitária, essa ajuda não vai chegar. E isso não é extremamente preocupante. Os reféns não vão ser soltos. O Thales tem toda a razão. A moeda de troca dos reféns é abrir o corredor humanitário e cessar os bombardeios. Evidentemente, a invasão terrestre de Gaza parece que ficou para depois. Né? A frase do Thomas Friedman, do experiente jornalista americano, é ótima. Né? Cuidado, hein? Porque vocês vão transformar o que foi um erro tático momentâneo, bobear na fronteira e deixar o Hamas entrar, por uma crise estratégica contínua de longo prazo. É isso. É exatamente isso. Vocês vão fazer o que é um erro tático virar uma tragédia estratégica. O Biden avisou. Biden disse isso nos 60 minutos no domingo. Professor, eu tenho uma... desculpa. Por favor, Fabíola. Eu ia perguntar uma coisa, professor, porque assim, havia muita expectativa para essa apresentação há pouco do Brasil nessa resolução, né? Brasil que está vivendo aí um teste no Conselho de Segurança da ONU como presidente. E se a gente for ver, né, teve o veto dos Estados Unidos, mas foi aprovado por todos os países. Diante desse veto dos Estados Unidos, qual é o próximo passo do Brasil agora? O que pode ser apresentado numa próxima reunião? O que o Brasil
pode apresentar como algo que não seja vetado para os Estados Unidos e que possa trazer como resposta a libertação desses reféns e, ao mesmo tempo, a ajuda humanitária a chegar à faixa de Gaza, professor? Essa tua pergunta é impressionante, porque ela define exatamente a eficiência do discurso diplomático, a eficiência desse discurso diplomático se transformando em ação real. Né? O Brasil terá, e como eu estava dizendo, essas resoluções na ONU, elas são um processo. A da Rússia, a proposta russa, lá atrás, ela ficou, avançou na posição, na proposta brasileira. Era para ser apresentada anteontem, adiou de novo, e na reunião de hoje mostrou que há um veto. É muito difícil você descobrir, né, a quadratura do círculo. É isso que nós estamos discutindo. Como fazer que a linguagem diplomática ofereça garantia aos Estados Unidos de que a posição tradicional, a cláusula pétrea de preservar o direito de autodefesa de Israel, se preserve com a abertura do corredor diplomático, com a cessação dos ataques aéreos. É muito sensível isso. Eu ousaria dizer, Fabiola, que este é um dos momentos mais sensíveis da história da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira está alcançando, neste momento, um protagonismo inédito. Até agora, ela tem se representado à altura. Há um pulo do gato nesse processo que é muito sensível. Vamos aguardar a habilidade dos nossos, gentil falando do jeito mais carinhoso possível, dos nossos itamaractecas, para que eles consigam encontrar, porque o mundo vai agradecer, e principalmente 2 milhões de pessoas que estão passando em Gaza, ter alguma sensação de devolução da vida. É isso. O Josias, o professor precisa aí, você quer fazer sua pergunta ainda? Ele precisa no... Se houver tempo, só se ele puder... Pode um minutinho, professor, ainda? Pode, mas assim, os alunos esperam, porque esse debate é bom. Eles estão lá fazendo bagunça, mas eu já volto. Faça a sua pergunta, Josias, professor, traz os professores para cá, os alunos para cá, põe na sala de aula, isso dá certo. Olha, eu não aconselho, viu? Eles fazem um barulho. Josias, vamos lá, meu querido. Vai lá, Josias. Eu queria lhe perguntar o seguinte, professor. O senhor disse até em algum momento que um cessar-fogo poderia levar à libertação dos reféns, ou seria pré-condição. Tenho até dúvida se isso resolveria, porque o Hamas está interessado em preservar a vida de ninguém, né? Ele está interessado em prejudicar a paz. O objetivo do Hamas foi alcançado. Ele embaçou qualquer iniciativa de paz, e hoje o Israel está respondendo, e compreensivelmente tem dificuldades de... o cidadão israelense hoje tem dificuldade de ter empatia pelo palestino, vice-versa. Quer dizer, o Hamas alcançou o seu objetivo. O que eu queria saber é se o senhor imagina, como observador desta cena no Oriente Médio, que seja possível que desse caos surja alguma voz sensata, capaz de erguer novamente alguma proposta que se pareça com uma proposta pacificadora, ressuscitar a tese dos 2 estados, ou se nós vamos viver aí um período de penumbra, de tenebrosa penumbra por um longo tempo. Josias, tua pergunta me indica tem 2 pedidos na tua pergunta. O primeiro deles é que o mundo o mundo tenha um estadista à altura dos acontecimentos. Nós estamos aquém dessa realidade. Nós não temos, neste momento, uma liderança política, nem de um lado nem de outro, capaz de gerir isso, numa espécie assim de carência de estadistas. Isso é real. Né? A segunda teu ponto é quais são os pontos básicos para a gente conquistar a paz. Uma frase bem interessante que a gente tem que levar sempre em conta é que não existe mais espaço, nós vamos resolver tudo isso que está aí. Nada se resolve desse jeito. Há um lento processo com respeito à história. Josias, isso começa numa aceitação múltipla do direito de 2 estados, da solução dos 2 estados. Quando Netanyahu visitou Washington há 15 dias atrás, mais 20 dias atrás,
foi abraçado por Biden, mas, como disse ainda mais uma vez o Thomas Friedman, Biden deixou um homework no bolso dele. Qual era a lição de casa que Netanyahu levou para casa? Convença seus radicais que a única solução são os 2 estados, não há outra. A história às vezes anda devagar, Josias. Nestas últimas semanas, décadas aceleraram. Você tem toda a razão. A ala militar do Hamas conseguiu um feito, que era, de alguma forma, aniquilar processo de paz em andamento. Há uma ala política no Hamas. Vamos esperar que essa ala política abrace a causa. Acho difícil, mas de alguma forma é possível, principalmente pela óbvia necessidade que a solução dos 2 estados comece a ser construída. Tomara, Josias, tomara mesmo. Professor, eu vou liberar o senhor para os seus alunos. É só uma dúvida que eu fiquei aqui, até ouvindo toda a sua análise. Esse veto dos Estados Unidos, ele acaba sendo um veto também à retirada dos brasileiros, porque a gente está acompanhando o embaixador do Brasil na Palestina e eles estão aguardando essa abertura. Quando a gente fala que os Estados Unidos veta, né, justamente essa pausa humanitária para que a ajuda chegue e as pessoas possam sair da faixa de Gaza, esse veto significa uma barreira a salvar os brasileiros que estão na faixa de Gaza, professor? Esse veto não significa uma barreira, ele significa um obstáculo a mais. Né? A barreira real está na exigência egípcia de abrir o corredor humanitário. Essa é a barreira real para que o ônibus passe aquela fronteira. A barreira real é o medo do Egito de que, junto com essa chegada dos brasileiros, se abra a possibilidade de retirada no Sinai de grupos enormes de palestinos. O Egito não quer isso. É sensível à situação. Eu te diria que o veto é só um obstáculo a mais, mas ainda vamos manter o otimismo. Ele ainda não impede a saída dos brasileiros. Professor, muito obrigada por estar aqui nos ajudando a entender a complexidade dessa guerra, né, e essa decisão